Massa Gatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão, mas deixa o like, se inscreva no canal, temos a meta de chegar a 7 mil inscritos, conto com você, torcedor gatiano, a equipe gatiana que tem representação hoje, né, visando aí 2025, Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B. Então, vamos trazer para o trecho aí na Rádio CBN, falando um pouco sobre a equipe regatiana. Contratações essa aqui, praticamente até o momento, 7 contratações, e a gente fica aí esperando quem pode vir mais para o CRB. Juan Palácio, né, outros jogadores mais surgiram o nome aí, mas até o momento nada a confirmar sobre essas contratações. Então, deixa o like, é muito importante. Temos a meta de chegar a 7 mil inscritos. Conto com você, torcedor gatiano. Lembrando, estou aqui em Salvador. Em breve estou em janeiro aí em Maceió. Vamos ver o que falou aí a galera da Rádio CBN. Deixa o like, é muito importante. Tamo junto, forte abraço. A apresentação ficou para tarde. Por exemplo, o Lousa, o voo dele vai chegar já no final agora da manhã. Deve estar chegando nessa hora no aeroporto. Então, para evitar de ter a apresentação faltando alguns jogadores, ficou todo mundo para hoje de tarde, às 15 horas, no CT do Galo. E já tem jogador que está chegando por lá. E a informação que eu tive é que daqueles que ainda não foram anunciados de forma oficial, deve ter somente um apresentado hoje, dos que ainda não foram anunciados, que é, por exemplo, o Rafinha. O Rafinha ainda não foi anunciado oficialmente, ele já está contratado. Não sei exatamente o que é que resta, acho que deve ser alguma coisa burocrática, algo do tipo, talvez algum exame médico, não sei exatamente o que resta de fato para o anúncio oficial do Rafinha, mas ele deve sim se apresentar hoje. Eu procurei saber sobre os demais que já tomamos conhecimento, que ainda não foram anunciados. Apesar que ele não foi anunciado oficialmente ainda, né? Isso, né? Justamente, dos que não foram anunciados oficialmente, ele deve ser o único que deve se apresentar hoje. Ou seja, todos aqueles que remanesceram, mais os que foram anunciados, mais o Rafinha. Aqueles outros, como por exemplo o David, que até hoje eu vou até procurar saber, que eu não sei se é David ou Davi, acho que é David. O David, o Palácios e o Vinícius, a informação que eu tive até hoje pela manhã é que eles estavam na mesma situação. Sobretudo a do David, é algo muito embrionário ainda. A informação que eu tive é que o Vinícius deve se apresentar no Goiás amanhã, que a apresentação do Goiás é amanhã. E a impressão que eu tenho é que vai ser algo semelhante à do Copete. O Copete, o torcedor vai lembrar que ele se apresentou no Bahia, treinou acho que 2-3 semanas lá e somente depois chegou ao CRB. Então a informação que eu recebi, até colhida com a fonte lá de Goiânia, é que ele se apresenta amanhã no CT do Goiás, faz todo o treinamento, isso, o Vinícius, para só depois de fato definir a vida dele, porque tem a proposta do Cuiabá e tem a proposta do CRB. E inicialmente o que eu tive de informação é que a vontade do jogador seria o CRB e a do empresário estava naquela meio que na dúvida. Ou seja, eu imagino que o empresário deve estar tentando barganhar algo tanto aqui quanto no Cuiabá. Mas o Vinícius, ele teria dado a prioridade para o CRB e estaria nessa negociação. Do Palácios, o que é que eu tive de informação? Que está caminhando bem, mas não sei o prazo que vai fechar essa negociação. Como eu tinha dito, acho que há 2 semanas atrás, era algo que ia demorar, acho que não fecha ainda essa semana e tem a expectativa de um pouco mais para frente. Já do David, tá uma negociação bem lenta, tá encaminhando, porque tem algumas outras propostas também do próprio jogador, e caso ele feche, ainda assim ele não poderia se apresentar hoje, porque o David estava jogando a Série A no Juventude, então ele precisa de mais tempo de férias, já que a Série A terminou depois da Série B. Legalmente, eu acho que seria dia 8 ou dia 9, mas aí não necessariamente ele ia apresentar nesse dia. A impressão que eu tenho é que poderia antecipar isso para o dia 2, dia 3, por aí. E eu tinha dito isso, acho que foi no programa da tarde, no programa da manhã a gente acabou não falando isso, que foi informação posterior, que eu tenho recebido muitos questionamentos sobre o Hereda e o Léo Pereira. E eu fui me informar um pouquinho mais, eu trouxe essa informação na segunda-feira, e eu acho importante trazer novamente para que o torcedor possa entender a situação dos dois. O que eu tive de informação é o seguinte: caso não tenha uma proposta concreta pelos dois, até agora, esse final de semana, eles vão se apresentar normalmente no CRB, mas somente no dia 2, que é de fato depois que tem a parada, eles voltam, todos os jogadores se representam novamente. Do Léo Pereira, a informação que eu recebi é que é quase impossível ele não ser negociado, porque tem boas propostas. Pelo que eu entendi, por ele, ele junto com o empresário estaria escolhendo qual era a melhor opção. Já o Hereda, não. Esperava-se que fosse ter uma procura um pouco maior do que está tendo. Teve-se algumas consultas, mas não chegou a evoluir para a proposta. Mas isso que você está dizendo é uma informação de 20 dias já. Você vem sempre, se botar a mesma gravação que você falou há 20 dias... Mas é porque é a mesma informação, porque não mudou. O não, Léo Pereira, ele tem mas eu digo principalmente do Léo, né? Não, mas o Léo, a informação que eu tenho é que é de 100% era 99,9% dele sair. Por quê? Porque tem as propostas e ele estaria escolhendo
qual seria melhor. Eu até conversei Mas não com o vazou empresário nem dele. quais propostas? Eu tenho aqui o nome de um dos times. Deixa eu dar uma conferida fora, aqui. Que é do Japão. Vou até olhar aqui na conversa pra não falar o. não é, falar galera? o nome errado. Um dos times é o FC Tóquio, que é do Japão. Eu sei que tem mais uns dois do UFC. FC Tóquio do Japão. Vai lutar. Eu sei que tem mais um ou outro time interessado, mas o nome que eu descobri foi esse, que é um dos nomes. Então ele estaria escolhendo qual é o melhor. Pro CRB, vai fazer a diferença na questão do valor, que é, salvo engano, o CRB tem 30% dele. Comprou 10, ganhou 10 na negociação Romão e comprou mais 20. E a do Hereda, o que é que eu tive de informação? O Hereda é Brasil. O Hereda seria Brasil, seria da Série A. Só que o que é que aconteceu? Do Hereda que eu tive informação. Chegou consulta, mas não chegou a evoluir para a proposta. Pode mudar daqui para o dia 2? Pode. A impressão que eu tenho é que ele se apresenta no dia 2, deve iniciar a pré-temporada, mas que pode chegar posteriormente depois a uma proposta. Do Léo Pereira, pelo que eu apurei, é impossível, ele permanecer, seria quase impossível. Do Palácio, teve alguma novidade? Do Palácio foi o que eu tinha dito que não evoluiu pela informação que eu tive. Permanece na mesma questão Agora da aquela negociação. história que rolou, que o Goiás tava fora, é verdade, eu procurei saber. A informação que eu tive é que não chegou a ter proposta. Ele quer o Goiás queria não ia- Goiás. O que é que eu tive? Eu tive duas informações de fontes diferentes. Uma informação foi o seguinte, que ele foi oferecido ao Goiás pelo empresário e o Goiás fez uma proposta, mas que era financeiramente muito baixa, foi só para dizer que teve um interesse. E da outra fonte, que essa que é uma fonte melhor, é que não chegou a ter nenhuma proposta, que ele teria sim um desejo de ir para lá por conta de gostar da cidade, mas não teria nada disso. E a outra informação que eu tenho sobre o Palácio ainda é que quem está à frente dessa negociação seria o próprio presidente, o Mário Marroquim, que é um desejo dele trazer o jogador para o CRB, o Palácio. Então ele que estaria tocando junto ao Aliás, o empresário essa Marroquino tem negociação. quase 100% de aproveitamento, né? Ele trouxe aqueles caras de fora, ninguém jogou. Né? Como era O Alexander Viniegra, Dias. né? Não, o Viniegra foi, não, foi o Alexander Dias. Teve uns o aí, não argentino. foi? O Brau, ele zicou, né? Então, coitado do Palácio. você vê, dá até medo né? do Palácio. Dedo podre pra contratação. O Alberto, torcedor do CRB meio que tá na bronca, né? Com essas contratações, inclusive ontem. Eu coloquei os jogadores que foram contratados e tal, e quase todo mundo que respondeu lá no direct não gostou não, né? O CRB ficou devendo aí nessas contratações, pelo menos em termos de nome. Agora, tem aquela história, jogador chegar, encaixar, apresentar, é outra história, né? Mas pelo perfil de contratação, o torcedor, em sua grande maioria, não gostou não. Eu vejo no perfil das contratações algo interessante, algo bom, que é a questão da média de idade, a formação dos jogadores. Me parece um perfil bem específico nesse trabalho do André Martins, junto com o Humberto Louser. Agora, não são nomes de impacto. Assim, de você dizer, tá trazendo o Severo Oliveira, um cara que a gente já viu, que garante, que pode até não jogar aqui, mas passou temporadas boas e não são esses jogadores. Agora, eu tô muito na linha de que, além do perfil e além da média de idade, esse time do CRB vai ter um perfil de encaixe de modelo de jogo, encaixe de trabalho, em cima daquilo que o Humberto Louser quer para a equipe para essa temporada. Mesmo com as contratações que não trazem impacto, eu diria que com o que o CRB ficou da espinha dorsal do time, é uma espinha dorsal menor do que a gente normalmente tem conhecido ou acredita, mas se a gente fizer uma pergunta aqui, qual é o goleiro dos times alagoanos melhor do que o Albino? Qual é o lateral direito melhor do que o Hereda? Qual é o centroavante, o atacante melhor do que o Anselmo Ramon? Qual é o meia melhor do que o GG? Então você tem uma base. Mas veja, sim. Você tem uma base. Você está considerando a base. Que você encaixa. A observação que eu fiz e que o torcedor tem reclamado em cima das contratações. Eu sei, claro mas as contratações. Claro que existe um espinha, mesmo que menor, existe.